O legista solitário. Dr. Ricardo Menezes, 42 anos, era um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos precoces e olhos castanhos cansados por trás de óculos de armação fina. Há 15 anos trabalhava como legista no Instituto Médico Legal de uma grande cidade. Sua vida era monótona e solitária, dividida entre o trabalho no necrotério e seu pequeno apartamento no centro da cidade. Sua única companhia era um gato velho chamado Morpheus, que o esperava todas as noites. O trabalho com os mortos o afastara gradualmente dos vivos. Seus colegas o consideravam estranho e antissocial, mas Ricardo encontrava paz no silêncio dos cadáveres. Naquela noite de sexta-feira, véspera de um feriado prolongado, Ricardo se preparava para seu plantão noturno. A chuva caía forte lá fora, e as ruas estavam desertas. Ele vestiu seu jaleco branco, pegou sua maleta de instrumentos e saiu, sem imaginar que aquela seria a noite que mudaria sua vida para sempre. Ao chegar ao necrotério, Ricardo notou algo diferente no ar. O cheiro característico de formol parecia mais intenso, e as luzes fluorescentes piscavam de forma irregular. Ele tentou ignorar a sensação de desconforto que crescia em seu peito enquanto caminhava pelos corredores frios em direção à sala de autópsias. Pouco sabia Ricardo que, nas próximas horas, enfrentaria seus piores pesadelos e questionaria tudo o que conhecia sobre a vida e a morte. Ricardo entrou na sala de autópsias e notou imediatamente um corpo coberto por um lençol na mesa central. Estranho, pensou, não havia nenhuma autópsia agendada para aquela noite. Aproximou-se cautelosamente e puxou o lençol. O corpo era de uma mulher jovem, aparentando não mais que 25 anos. Sua pele estava pálida como alabastro, os lábios azulados. O que mais chamou a atenção de Ricardo, porém, foram os olhos da mulher, abertos e vidrados, de um verde tão intenso que parecia sobrenatural. Enquanto examinava o corpo, Ricardo notou marcas estranhas nos pulsos e tornozelos da mulher, como se tivesse sido amarrada. Na base do pescoço, havia um símbolo tatuado que ele não reconheceu, uma espécie de estrela de 5 pontas circundada por runas desconhecidas. Ricardo começou a preencher o relatório preliminar, mas algo o incomodava. Não havia documentação sobre a chegada deste corpo, nenhuma identificação, nenhum registro policial. Era como se a mulher tivesse simplesmente aparecido ali. Enquanto trabalhava, Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por um momento, teve a impressão de que os olhos da mulher se moveram, seguindo, sacudiu a cabeça, afastando o pensamento absurdo. Estava cansado, sua mente pregando peças. De repente, as luzes piscaram violentamente e se apagaram por completo, mergulhando a sala em escuridão total. Ricardo congelou, seu coração disparando no peito. No silêncio opressivo, ele podia jurar que ouviu um suspiro vindo da mesa de autópsia. Quando as luzes voltaram segundos depois, Ricardo olhou para a mesa e seu sangue gelou. O corpo da mulher havia desaparecido. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos, seu cérebro lutando para processar o que seus olhos viam. A mesa de autópsia estava vazia, o lençol jogado no chão. Ele piscou várias vezes, esperando que a visão mudasse, mas nada aconteceu. Com as mãos trêmulas, pegou seu celular para chamar a segurança, mas não havia sinal. Correu até o telefone fixo na parede, mas a linha estava morta. Um pânico crescente começou a tomar conta dele. De repente, um barulho metálico ecoou pelo corredor fora da sala. Parecia o som de instrumentos cirúrgicos caindo no chão. Ricardo engoliu em seco e, contra seu melhor julgamento, decidiu investigar. Ao sair da sala de autópsias, viu uma trilha de gotas d'água no chão do corredor, como se alguém molhado tivesse passado por ali. As luzes continuavam piscando erraticamente, criando sombras que pareciam se mover nas paredes. Ricardo seguiu a trilha, seu coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. O corredor parecia interminável, e quanto mais ele andava, mais frio ficava o ambiente. Sua respiração formava pequenas nuvens de vapor no ar. Ao virar uma esquina, Ricardo vislumbrou algo que fez seu sangue gelar. No fim do corredor, de costas para ele, estava uma figura feminina de cabelos longos e escuros, pingando água. Ela estava nua e sua pele tinha uma palidez antinatural. Antes que Ricardo pudesse reagir, a figura se virou lentamente.
Eram os mesmos olhos verdes intensos que ele havia visto na mesa de autópsia. A mulher abriu a boca em um grito silencioso, revelando uma fileira de dentes afiados como navalhas. Ricardo gritou e se virou para correr, mas escorregou na água no chão. Enquanto tentava se levantar, ouviu passos molhados se aproximando rapidamente atrás dele. O terror o consumia enquanto lutava para escapar do que quer que fosse aquela coisa que o perseguia. Ricardo conseguiu se levantar e correu desesperadamente pelos corredores do necrotério. Seu coração batia freneticamente enquanto ouvia os passos molhados se aproximando cada vez mais. Em um impulso, ele entrou em uma porta à sua direita, que levava uma escada em espiral descendo para o porão. O porão era um lugar raramente visitado, usado principalmente para armazenamento de equipamentos antigos e arquivos. Ricardo desceu as escadas de 2 em 2 degraus, quase tropeçando no processo. O ar ficava mais frio e úmido à medida que ele descia. Ao chegar ao fim da escada, Ricardo se viu em um labirinto de estantes altas e armários enferrujados. A iluminação era precária, com apenas algumas lâmpadas fracas pendendo do teto. Ele se escondeu atrás de uma estante, tentando controlar sua respiração ofegante. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Ricardo começou a pensar que talvez tivesse despistado a criatura. Mas então, ouviu um som arrepiante, um canto baixo e melódico, em uma língua que ele não reconhecia. A voz era feminina e etérea, ecoando pelas paredes do porão. De repente, uma estante próxima a Ricardo desabou com um estrondo ensurdecedor. Ele pulou de susto e viu a figura da mulher parada no local onde a estante estivera. Seus olhos verdes brilhavam na escuridão como os de um predador. Objetos começaram a voar das prateleiras, como se arremessados por uma força invisível. Ele se abaixou para evitar ser atingido por um microscópio antigo que passou voando por sua cabeça. Ao virar uma esquina, Ricardo se viu em um beco sem saída. Encurralado, ele se virou para encarar a criatura que o perseguia. A mulher cadáver estava a apenas alguns metros de distância, seu corpo emanando uma aura de frio intenso. Encurralado e sem saída, Ricardo decidiu enfrentar a entidade. "O que você quer de mim?" ele gritou, sua voz tremendo de medo. Para sua surpresa, a criatura parou. Seus olhos verdes focaram nele com uma intensidade perturbadora. Então, para o choque de Ricardo, ela falou com uma voz que parecia vir de outro mundo. "Você precisa saber a verdade, Ricardo Menezes. Você precisa ver o que eles escondem." Confuso e aterrorizado, Ricardo observou enquanto a mulher levantava a mão. No centro de sua palma, havia um símbolo idêntico ao que ele tinha visto tatuado em seu pescoço. O símbolo começou a brilhar com uma luz esverdeada. De repente, a mente de Ricardo foi inundada com visões. Ele viu rituais obscuros realizados no próprio necrotério, corpos sendo usados em experimentos grotescos, seus colegas de trabalho participando de cerimônias macabras. Viu segredos enterrados há décadas, crimes encobertos, pactos com forças além da compreensão humana. Quando as visões cessaram, Ricardo caiu de joelhos, ofegante e suando frio. A mulher cadáver se aproximou dele, seu toque gélido em seu ombro. "Agora você sabe", ela disse. "Você é o escolhido para expor a verdade. Para acabar com isso." Ricardo lutou para processar tudo o que havia visto e ouvido. Sua mente girava com as implicações das revelações. Ele olhou para a criatura, agora não mais com medo, mas com uma mistura de confusão e determinação. "Por que eu?" ele perguntou. "Por que agora?" A mulher cadáver sorriu, um gesto que era ao mesmo tempo belo e terrível. "Porque você sempre viu além do véu, Ricardo. Você entende a morte melhor do que os vivos. Você é o único que pode enfrentar isso sem enlouquecer." Ricardo se levantou lentamente, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Teria que enfrentar forças poderosas, desmascarar corrupção enraizada, arriscar tudo o que conhecia. "O que devo fazer?" ele perguntou, sua voz agora firme. A criatura estendeu a mão, oferecendo a Ricardo um pequeno objeto que parecia um pendrive. "Aqui está toda a evidência. Use-a sabiamente. Eles virão atrás de você, mas você não estará sozinho."
Quando os primeiros raios de sol penetraram pelas pequenas janelas do porão, Ricardo se viu sozinho novamente. A criatura havia desaparecido, mas o pendrive em sua mão era prova de que não fora um sonho. Ele subiu as escadas lentamente, seu mundo forever alterado. O necrotério parecia normal agora, as luzes estáveis, nenhum sinal da noite de terror que viverá. Mas Ricardo sabia que nada mais seria normal. Ao sair do prédio, o ar fresco da manhã o recebeu. Ricardo olhou para o céu, determinação em seus olhos. Ele tinha uma missão agora, um propósito maior do que jamais imaginara. Enquanto caminhava para casa, planejando seus próximos passos, Ricardo não percebeu a figura que observava de longe, uma mulher de olhos verdes intensos, que sorriu brevemente antes de desaparecer na multidão da cidade que despertava. A noite no necrotério havia terminado, mas a verdadeira jornada de Ricardo estava apenas começando. O mundo das sombras havia sido revelado, e ele estava pronto para enfrentá-lo, não importa o custo. A noite no necrotério havia terminado, mas a verdadeira jornada de Ricardo estava apenas começando. O mundo das sombras havia sido revelado, e ele estava pronto para enfrentá-lo, não importa o custo. E assim termina Uma Noite no Necrotério, uma história que nos lembra que às vezes a realidade pode ser mais assustadora que a ficção. Ricardo embarcou em uma jornada que mudará não apenas sua vida, mas potencialmente o mundo como conhecemos. O que vocês acham que acontecerá com Ricardo? Ele conseguirá expor a verdade ou as forças obscuras o silenciarão? Deixem suas teorias nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de arrepiar, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais contos de terror e suspense. Ative o sininho para ser notificado quando lançarmos a próxima história. Ah, e antes de dormir hoje à noite, lembre-se, nem sempre o que está morto, permanece morto. Até a próxima!